Olá, Pastor Kleber aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. Quero ler o texto de Jeremias, capítulo 3, dos versos 12 ao 14, que diz assim: Vai e proclame esta mensagem para os lados do norte. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa cheio de ira contra vocês, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre, mas reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tornarei vocês um de cada cidade e dois de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Bom, quando duas pessoas se casam, elas fazem promessas uma para a outra, juramentos. Elas juram amor, dedicação e fidelidade um ao outro. Se porventura um dos cônjuges vier a trair a confiança, isso certamente irá gerar uma dor profunda no coração. A quebra da aliança, a quebra do compromisso é algo que realmente machuca, fere e traz muita tristeza. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que a Bíblia compara o relacionamento de Deus com o seu povo com o casamento. Deus sendo o marido e o povo de Deus sendo a esposa. Nesse caso, Deus como um marido dedicado, amoroso, que cumpre com os votos de fidelidade, de compromisso, de dedicação. Mas infelizmente o povo de Deus é retratado muitas vezes como uma esposa infiel, que trai a confiança do marido, que abandona os compromissos e assim gera uma profunda dor no coração de Deus por causa da sua infidelidade. O povo de Deus, então, aqui narrado no texto de Jeremias, se envolve com adoração e culto e práticas que ofendiam a aliança que havia sido firmada entre Deus e o seu povo. Então, aqui nós vemos o próprio Deus declarando que o seu povo era um povo infiel, um povo que havia traído a confiança de Deus e se envolvido com outros deuses. Mas nós podemos ver aqui que esse Deus, que é o marido traído, apesar da traição, apesar da dor da traição, ele é um Deus que convida o seu povo ao arrependimento. Então ele diz: Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. O coração de Deus está ferido, está machucado. O fato do povo ter abandonado a aliança, o compromisso, despertou uma ira justa no coração de Deus. Mas ele diz: Eu não ficarei para sempre irado com vocês, pois eu sou fiel. Então veja, apesar da infidelidade do povo, Deus continuava sendo fiel aos seus compromissos de amor. E ele está convidando o seu povo ao arrependimento. Ele está dizendo: eu estou disposto a perdoar vocês dos seus erros e dos seus pecados. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que essa é a mensagem que a Bíblia coloca para nós. O nosso Deus é um Deus amoroso. O nosso Deus é um Deus perdoador. O nosso Deus é um Deus que está disposto a me perdoar e a te perdoar. Talvez nós muitas vezes pensamos assim: nossa, eu fui longe demais, para minha vida não tem mais jeito. Mas o Deus da Bíblia,
Ele está convidando você ao arrependimento e ele está dizendo: existe perdão para o seu pecado. No Novo Testamento, nós temos um texto do apóstolo Paulo, lá na primeira carta para Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, o apóstolo diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O apóstolo Paulo, ele se coloca como o pior dos pecadores, alguém que blasfemou contra o evangelho, alguém que perseguiu os cristãos, alguém cheio de ódio, de mágoa no seu coração, mas a sua vida foi transformada, ele recebeu o perdão de Deus por meio de Cristo Jesus. Para que nós pudéssemos receber o perdão de Deus, Jesus teve que tomar forma humana, viver uma vida santa e justa, morrer numa cruz e ressuscitar. E assim nós temos perdão para os nossos pecados por causa do sacrifício de Jesus. E a nossa vida realmente pode ser transformada pelo poder do Evangelho, como foi a vida do apóstolo Paulo. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Então, talvez você se sinta como o pior dos pecadores, mas para mim e para você existe perdão. Agora, note que o texto nos convida ao arrependimento. Só pode receber o perdão quem realmente reconheceu os seus pecados. Então, lá no texto de Jeremias, ele diz: mas reconheça o seu pecado, você se rebelou contra o Senhor. Do ponto de vista espiritual, todos nós somos rebeldes. Nós temos a tendência de querer tomar o nosso próprio caminho, de querer viver a vida do nosso próprio jeito. E assim, muitas vezes, nós ofendemos a Deus, porque nós desconsideramos os seus mandamentos, a sua lei, o seu querer e a sua vontade. Mas para filhos rebeldes como eu e você, existe o caminho do arrependimento, existe o caminho do perdão por meio da cruz de Cristo. Então, Deus está te convidando de braços abertos. Se arrependa, reconheça os seus pecados. O Deus da Bíblia, que se revelou em Jesus Cristo, é um Deus amoroso, é um Deus perdoador. Confesse o seu pecado, confesse os seus erros, acerte o seu relacionamento com Deus. Existe graça, existe amor vindo direto do trono de Deus para a minha vida e para a sua vida. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Que Deus te abençoe.